Aqui, o Sakyapantita começa com algo que é o que resume todo o caminho. A sabedoria é o que conduz à felicidade, nesta e nas vidas futuras. Por que a sabedoria é o que conduz à felicidade nessa e nas vidas futuras? Porque a sabedoria é o antídoto para a ignorância. Qual é a ignorância? Qual é a causa do sofrimento? A causa do sofrimento é o eu. É a ilusão de que nós temos uma natureza inerente, individual, né? Uma essencialidade separada, que o nosso eu é uma partícula indivisível e que todas as coisas do mundo, todos os fenômenos também têm essa partícula indivisível. Então, a sabedoria é compreender que tudo isso é vazio de existência separada, tudo isso é vazio de existência inerente, é vazio de uma essência individual. As coisas surgem mediante causas e condições. Elas surgem na interdependência, na originação dependente. Logo, ela é o que conduz à felicidade, porque a sabedoria, Prajna, é a mãe dos Budas. Ela é aquela que leva para a libertação do samsara. E ela vai ter vários níveis, desde níveis mais lógico-racionais até o seu nível puro, que é um nível intuitivo, né, que é justamente o nível que precisa ser alcançado, mas para isso é necessário todo um processo de refinamento, inclusive da mente lógico-racional e de toda a conduta de vida, na verdade, né, para que a nossa mente não fique embotada, para que a gente consiga empreender essa transformação da mente. Muita gente tem visto já esses assuntos aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa primeira passagem aqui? E como a gente vê, né, a importância da sabedoria na tradição budista. Por isso que eu até disse uma vez lá no grupo que realmente é uma Djinana amarga, né? É uma senda de Djinana, é uma senda da gnosis. Aqui traduzindo Djinana por gnosis, né? Não que budismo seja gnosticismo, mas realmente essa importância, essa tônica no cultivo de uma compreensão adequada da realidade. A gente tem outras coisas que são importantes no caminho, né? Claro, vai ter a fé, a convicção, as demais virtudes, mas a sabedoria ele é o olho de tudo isso. É dito em textos, inclusive no Prajna Paramita Sutra de 8.000 linhas. A sabedoria, Prajna, é o olho das outras virtudes, das outras paramitas. Sem ela, as outras paramitas elas não são perfeitas de fato. Então, o que dá o título paramita, que em sânscrito é perfeição, é Prajna, é a sabedoria. Então, sem a sabedoria, não é possível se tornar um perfeito. Não é possível realmente trilhar essa senda do Mahayana e se libertar de fato do samsara, porque isso é alcançar a perfeição. E a sabedoria ela está profundamente conectada com o Bodhicitta também, já que Bodhicitta é tirar o eu do lado. E esse eu ele é removido pelo poder da sabedoria. E essa própria intuição de Prajna, que também ela está presente na intenção altruísta, né? Que também está presente em Bodhicitta naquele nível mais intencional, quando bate aquela intenção de que, aquela intenção não, aquela intuição de que, opa, estamos todos conectados, né? Quando de repente tem algum pensamento altruísta que vem e a gente se sente parte do todo. Sem sabedoria, como o Mozart comentou aqui, pode se tornar fundamentalismo. Exatamente, né? E a sabedoria é uma coisa que só pode ser alcançada mediante um caminho individual, digamos assim, né? Mediante o seu próprio trilhar o caminho. Maior que a distância entre a Terra e o céu, mais longe do que cruzar o oceano, maior que a distância entre as montanhas do leste e do oeste, é a distância entre e o Dharma sagrado. Por isso que, como a gente viu em reuniões anteriores, né, para um Bodhisattva como Sakyapantita, a nossa vida é pura tolice, porque vejam a distância que há entre a vida de um Bodhisattva, a vida de alguém que de fato adentrou a senda do Dharma, que de fato adentrou o verdadeiro Mahayana,
Em relação a nós, que temos uma vida normal, que a gente está buscando, aí como também tem uma outra passagem do Sakyapanta que ele diz que aqueles pequenos prazeres, pequenas distrações, basta isso, né? Bastam essas pequenas coisas para nos tirarem do caminho, nos tirarem dos trilhos. Isso sem contar sofrimentos maiores também, que podem nos tirar dos trilhos também. Então, maior do que a distância entre a Terra e o céu, né? Uma coisa é a vida mundana, uma coisa é a vida da Terra, e outra é a vida do Dharma sagrado. A gente pode. Isso sempre me lembra uma passagem da Voz do Silêncio, que diz, a Irenice deve lembrar melhor do que eu, que a Irenice sempre lembra as passagens, né? Se a sua alma ainda é da Terra, né, se ela ainda se apega, se emociona às coisas do mundo, você não está preparado para esse caminho, né? Você ainda não está nessa senda. Você pode almejar a ela, e isso é muito bom, né? Almejar e tentar, né? Tentar é o primeiro passo. Porém, se ainda somos da Terra, a gente não pode estar no céu. Se o pé está na Terra, a gente não está no céu. É uma questão bem simples aqui, né? A gente ainda está na sala de Avidya, naquela primeira sala da Voz do Silêncio, onde o nosso destino é sofrer e morrer. E sofrer e morrer. De novo e de novo. Ainda não estamos prontos para as outras salas, né? Principalmente para a sala da sabedoria, que é a mais importante aqui, que vai levar para uma outra sala ainda mais profunda, naquelas quatro salas, né? Que é Turiya, que é a sala da testemunha, né? A sala de Alaya, da base universal da vida. Então, é sempre importante, né, ter essa clareza da distância que ainda falta. E como é um caminho longo, e como é um caminho gradual, o Sakyapanta ele vai criticar muito nesse livro da diferenciação dos três códigos, né? As filosofias que se dizem budistas, mas que vão pregar uma senda súbita, que vão dizer que basta você observar o seu fluxo mental e a iluminação vem, né? Que basta você buscar entender que tudo isso aqui é a mesma coisa que o Nirvana, que Samsara e Nirvana são a mesma coisa, há uma sutileza filosófica aí, mas um mau entendimento disso pode levar a pessoa a não buscar a purificação, né? E ela continua sendo da terra e ao mesmo tempo querendo estar no céu. Ou seu pé está preso no chão ou você voa, não dá para fazer as duas coisas, né? A Ismene até perguntou uma coisa: não se deve conciliar o mundano com o Dharma? Como estar no mundo sem ser do mundo? Como deveríamos separar o Dharma da vida cotidiana e a prática do dia a dia? Como seria? Com uma outra conduta de vida, né? O que está sendo dito aqui é que a forma como essas pessoas vivem a vida, porque eles estarão encarnados também, né, num corpo físico, é bem diferente da nossa. Desde a forma como a pessoa se alimenta, desde a forma como ela dorme, como ela sonha, até a forma, os estados mentais que ela cultiva na sua vida diária, né? E as ações de corpo, de fala e de mente que ela realiza. Então seria como aqueles que realmente vivem o Dharma sagrado são realmente aqueles seres avançados, é aqueles seres que 24 horas por dia eles praticam paramitas. Eles praticam virtudes. Isso é estar no mundo sem ser do mundo, né? É realmente viver como exemplo desses grandes instrutores. E é claro que isso é gradual. A gente não pode decidir do dia para a noite fazer isso. É um processo que a gente vai diminuindo o poder do mundo sobre nós. Ou que a gente vai tentando cultivar a harmonia, ou tentando cultivar a ética, né? Tentando cultivar Shila, no sentido de que a gente vai renunciando a pequenas ações que vão nos prendendo ao mundo, a pequenas coisas. Isso às vezes não é nem tanto uma renúncia tão certeira, assim, do tipo, não, eu vou renunciar a tal coisa, eu vou deixar de fazer tal coisa. Mas às vezes o nosso próprio refletir sobre as coisas que nos acontecem vão fazendo com que a gente vá superando
uma série de coisas, né? E elas vão ficando no passado. E nisso a gente vai se transformando por meio da reflexão, né? Por meio de uma compreensão mais profunda. E a gente acaba superando coisas que a gente nem imaginava que seria capaz de superar, né? De certa forma, uma comparação bem grosseira aqui, mas seria, sei lá, se a gente se imagina adolescente de novo. E tantas emoções na nossa adolescência, tantos pensamentos, ideias, que a gente achava que elas iam ficar na nossa mente para sempre, né? Que a gente ia ser aquilo para sempre. Ou coisas que a gente achava que a gente nunca ia superar, dificuldades, etc. E se a gente olhar agora, na nossa vida madura, adulta, a gente percebe como muita coisa foi deixada para trás, né? Nesse processo de crescimento. Então, realmente é necessário esse processo de amadurecimento. Por isso que eu gosto muito quando o budismo fala nessa ideia de cultivo, né? Cultivo das virtudes, cultivo da sabedoria. Porque é realmente regando essas sementes, é cultivando para que as sementes possam, as boas sementes virtuosas, os bons samskaras, possam de fato amadurecer. A Irenice colocou aqui o trecho da Voz do Silêncio. Se a tua alma sorri ao banhar-se na luz solar da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e matéria, sabe, ó discípulo, que tua alma é da terra. Então, se a pessoa ainda está muito apegada, né, às experiências do mundo, sem essa forte identificação com o eu e com as experiências do eu, né? E essa é muito a chave também, né? Retomando a questão da Ismênia, é cada vez mais tentar exercitar o desapego ao senso de eu, né? Cada vez mais tentar anular essa ideia de um eu separado, de um eu inerente. O consumo de carne corromperá a felicidade e a reputação espiritual e temporária. Por qual razão você está relutante em descartar a própria fonte de sua degeneração? Eu achei curioso essa passagem, né? Que ele vai bem certeiro aqui, falando. Era uma passagem maior, que ele fala sobre o se abster ou renunciar à ação de não matar. E aí, claro, ele toca nessa questão dos animais, né? Sakyapanta era um vegetariano. Então aqui ele fala: se você se consome o sofrimento dos seres, é claro que isso vai gerar karma. Afinal, você está contribuindo para a matança de outros seres. E é claro que isso gera até uma contradição também, por isso que ele fala dessa questão da reputação espiritual, né? Porque se a pessoa ela visa pregar, né, falar sobre o bem-estar de todos os seres, sobre a compaixão e sobre o altruísmo, ao mesmo tempo fica meio contraditório se ela tem um apego muito forte a uma limitação baseada na exploração e na morte dos animais. Por isso, não há por que haver relutância em descartar a própria fonte dessa degeneração, desse tipo de degeneração. Então, aqui ele retomando toda a ênfase que os indianos davam no vegetarianismo, que às vezes no Tibete se perde um pouco, né? O Tibete tem um clima meio complicado. Não era fácil para todo mundo ser vegetariano, mas também o povo lá não comia carne todo dia. É claro que não, né? Não tinha geladeira, não tinha supermercado, não tinha produção industrial. Mas retomando essa ênfase, essa importância do vegetarianismo como uma forma de purificação e de cultivo da compaixão também. E sem rodeios aqui. Embora as pessoas possam ser muito corajosas e fortes, sem sabedoria, elas podem, elas não podem se tornar heróis, né? Elas não podem se tornar heróicas. Embora as pessoas possam se tornar ricas, sem virtudes, como sua riqueza pode durar? É claro que aqui a gente pode pensar em termos de mérito kármico, né? A pessoa que está numa boa condição, se ela não praticar as virtudes, ela perde aquela condição. Aqui, riqueza não é só riqueza material, mas riqueza no sentido de um nascimento em que você vai ter acesso à joia Dharma.
Essa é a maior de todas as riquezas, né? Vai ter acesso a ensinamentos puros, vai ter acesso a condições favoráveis para a prática do Dharma. E por outro lado, a pessoa ela pode ser corajosa, forte, né? Ela pode ter víria, ela pode ter ímpeto. Porém, se ela não cultiva a prajna, e de novo aquela ideia, né? Que prajna é essa base, é o olho das outras paramitas, das outras perfeições. Se ela não cultivar a sabedoria, o discernimento, ela não alcançará esse estado de dignidade, esse estado heróico, que aqui é como aquele texto do Sri que a gente viu, acho que no ano passado ainda, né, os estágios da mente heróica, aquele texto Lojong, né, tem no YouTube, acho que quase tudo que a gente viu aqui eu coloquei lá. E o que que é uma mente heróica? Uma mente heróica é uma mente que venceu o eu, é uma mente que venceu a batalha contra o eu, né? É uma mente que venceu a batalha contra si mesmo, assim como o Arjuna lá na Bhagavad Gita. Então, e você vence por meio da sabedoria. Sem a sabedoria, não é possível chegar a esse estado. Então, por isso é necessário, mas também são necessárias as outras virtudes, porque uma vez que se tem acesso aos ensinamentos, eu tenho que tentar cultivar essas virtudes para que eu não perca o mérito kármico gerado, né? Porque se eu não cultivo as virtudes, eu estou dando as costas ao caminho. É aquela velha história. Eu estou lendo a bula do remédio, mas eu não estou aplicando o remédio em mim. E não há garantias de que eu vou ter acesso tão facilmente assim a esse remédio em vidas futuras. Distinguir o bem e o mal é claro para todos, mas os sábios os distinguem quando misturados. Qualquer um pode tirar leite da vaca, mas os cisnes, eles separam o leite da água. Então, achei interessante essa história do cisne separar o leite da água, né? É uma purificação ainda mais sutil que acontece, que acontece aqui. E o cisne, ele tem essa simbologia de sabedoria, né? A gente tem até a imagem da deidade Sarasvati, que aparece tanto em tradições indianas, hinduístas e também no budismo. E ela muitas vezes está montada, ou acompanhada, ou ela está montada sobre um cisne, que representa a sabedoria. Na tradição indiana, a gente tem Kalahamsa, né? O cisne da sabedoria última, representando também a realidade última, etc. Então, os cisnes representam essa harmonia, essa sabedoria suprema, e conseguem separar o leite da água, né? Conseguem fazer essa purificação ainda mais profunda. Porque o cisne, ele é um sábio, né? E o sábio, ele sabe distinguir quando bem e mal estão numa zona cinzenta. E ele sabe perceber, peraí, o que que aqui, o que que está de distorcido aqui, o que que está de errado aqui. Porque quando são aquelas coisas muito preto e branco, né? Todo mundo sabe que matar é errado, pensando de forma bem abstrata. É claro que as pessoas podem começar a complicar, mas em tal e tal situação, etc, né? Ah, mas em legítima defesa e não sei o quê. Ok. Mas, a grosso modo, em termos de princípio, matar é uma coisa ruim. É errado. Então, é aquele caso que qualquer pessoa sabe, né? Na linguagem do Saque qualquer tolo vai saber que certas coisas são erradas e certas coisas são boas. Porém, na nossa vida cotidiana, essa distinção nem sempre é muito clara, porque a gente vive numa zona cinzenta, né? O samsara é essa grande zona cinzenta, em que coisas que parecem boas não necessariamente são boas. E que coisas que às vezes podem parecer amargas não necessariamente são ruins também. Por isso que o sábio, ele sabe. O sábio sabe é ótimo. O sábio é capaz de distinguir, de fato, quando essas duas coisas estão misturadas e como depurar isso, né? Como separar esse leite da água. Quando são comandados,
Até os animais podem compreender. Aqueles que sabem o que fazer sem ser dirigidos são os sábios, de fato. Isso me lembra também aquilo que a gente viu em reuniões anteriores, né? Que ele fala do gado, daquelas pessoas que vão se comportando como se fossem um grande gado, como só vão seguindo a inércia. Então, quando você está nessa massa, esperando ser comandado pelos outros, você está abrindo mão da sua autonomia, de certa forma, né? Falta autoconfiança e falta um discernimento aqui, um exercício do discernimento. Já aqueles que sabem o que fazer sem ser dirigidos são os que já exercitaram esse discernimento, já exercitaram essa sabedoria. Lembrando que um guru, a função de um guru não é ficar dando ordens para os outros, né? A pessoa que fica toda hora pedindo para o seu professor do Dharma, para o seu guru, para o lama, o que seja, fica toda hora pedindo permissão para tudo, essa pessoa ela tá muito insegura. Ela quer ser uma ovelha, né? Mas a ideia não é ser uma ovelha. A ideia é ser humano. Então, nós temos que confiar nas nossas próprias faculdades também. Há de se ter autoconfiança no caminho. Porque o guru é aquele que aponta o caminho. Aponta pelos ensinamentos que ele concede e também pelo seu próprio exemplo. E não é a função de nenhum guru querer que as pessoas fiquem lhe obedecendo sempre. Muito pelo contrário, mas que as pessoas aprendam, né? E que elas consigam andar pelas próprias pernas. É claro que tudo isso muitas vezes é distorcido, né? No budismo, na hierarquia clerical, religiosa, do lamaísmo, mas também, não só no budismo tibetano, né? Em todos os budismos que têm essas estruturas monásticas, ou mesmo sem estruturas monásticas, e basicamente em todas as religiões também, né? Isso muitas vezes acaba virando um apego muito forte a você ter que ter alguém te dando a mão toda hora, porque talvez no fundo você não esteja disposto a andar com as próprias pernas, né? Pode haver uma preguiça aí. E aqui preguiça eu não estou falando de uma forma liviana, porque essa palavra não é liviana no budismo. A preguiça é um vício, é um klesha muito poderoso, é um fator mental negativo muito poderoso. É uma inércia, é um torpor que toma conta de nós, né? E que está ligado à própria incapacidade da mente de se, de ter energia ou de gerar víria para conseguir romper com essa própria inércia. Então, é necessário que a gente não fique toda hora buscando as opiniões alheias. Não fique toda hora pedindo permissão, mas que a gente saiba usar também. Essa é uma máxima até que a gente vê no ocultismo ocidental, né? Tem um momento de calar, tem um momento de ousar, então o momento de agir e não ficar sempre esperando a permissão alheia, mas saber agir quando for necessário agir, né? Quando é conveniente agir, sem precisar toda hora ficar sendo dirigido pelos outros, né? Isso é uma forma de cultivar o discernimento, de cultivar a sabedoria, e vai aprendendo pelos próprios erros também. É claro, respeitando votos, compromissos, né? Se você tem compromisso de talvez não publicar certas coisas, de não dizer certas coisas em público, etc. Isso tudo é respeitado. Porém, não se pode ficar dependendo dos outros, porque a sabedoria ela tem que ser cultivada dentro de nós. Como eu falei, o guru, ele é necessário, mas a sanga, ela é necessária, mas ela é necessária para apontar o caminho, né? E para estimular a pessoa, o indivíduo, a alcançar esse estado por si próprio, a trilhar o caminho por si próprio, porque o caminho ele é individual, ele é inefável. Ah, quer dizer então que existe indivíduo no budismo? Existe, ué. O eu, ele existe, mas ele também não existe. E ele nem não existe e nem não existe. Lidem com essa verdade. Aprender requer disciplina. Vivendo entregue aos próprios desejos, não se pode se tornar um sábio, não é possível tornar-se sábio.
que também se conecta, né, com o slide anterior aqui. Devido ao apego a pequenos prazeres, não se pode atingir grande felicidade. A gente viu uma passagem parecida numa das reuniões anteriores, né? Então, é necessário disciplina, é necessário esforço, e o esforço ele é doloroso, muitas vezes, né? Doloroso no sentido de que saco, eu não quero estudar, mas eu tenho que estudar. Como qualquer coisa na vida, se a pessoa quer ser um grande músico, ela vai ter que dominar a técnica, né? Não é só talento, não é só facilidade. Ela tem que dominar aquela técnica, ela tem que se dedicar horas e horas ao estudo. Se alguém quer ser um atleta, é a mesma coisa. Se alguém quer ser um grande especialista, no seu campo de trabalho, de estudo, é a mesma coisa. E para o caminho espiritual também vale isso, né? Então é necessário disciplina, é necessário estudo, é necessário dedicação, tempo, cuidado, zelo, energia, paciência, é necessário generosidade, é necessário discernimento, é necessário uma plena atenção. Todas as paramitas elas são necessárias. E a ética, principalmente, né, a harmonia, principalmente, que é essa constância que tem a ver com a ideia da disciplina. Então, se a pessoa vive só entregue aos próprios desejos, aí a mente ela fica muito volátil, né? Volátil, volúvel. Ela fica muito instável, né? Ela oscila. Na hora eu quero, hora eu não quero. Hora isso me toca, hora isso não me toca. E assim ela não se torna um sábio, né? E eu não estou falando de nenhum desejo grave nem nada, mas coisas que nos distraem, de fato, muitas vezes. Né? Porque a gente não sabe dosar, tá faltando moderação aqui, né? A Ismênia, isso até volta para a pergunta da Ismênia, né? Para nós, pessoas normais, mas como tentar integrar esse tipo de vida se ainda não temos, não somos bodhisattvas, né? Estamos ainda no início do início do início da busca do caminho. A moderação é a palavra-chave aqui, né? Buscar moderação em tudo. Moderação, inclusive, no estudo do Dharma é necessário, né? Para a gente conseguir conciliar os diferentes aspectos da nossa vida, né? Para a gente não surtar, se a gente ainda tem as nossas ligações com as coisas do mundo, os nossos apegos, etc. Então vai com calma em tudo, tanto em relação a esses apegos, mas até também em relação à própria prática espiritual, né? A não estudar em excesso, assim como não estudar muito pouco, não meditar em excesso, assim como não meditar muito pouco. E cada um sabe a sua própria medida. Aí cada um tem que avaliar. Não tem uma fórmula mágica. Para algumas pessoas, meditar 1 hora por dia tá ótimo. Para outras pessoas, meditar 20 minutos por dia tá ótimo naquele ponto em que ela está. Então, a moderação é chave aqui, né? E é um ensinamento tão básico e tão budista que é pouco enfatizado no budismo ocidental hoje em dia, né? As pessoas às vezes têm que ir lá para o estoicismo, que é uma tradição ocidental, mas é uma tradição que morreu, né? O budismo está vivo. E esse é um ensinamento chave do budismo, a moderação. Nem tanto para lá quanto nem tanto para cá, né? Isso vale até como a gente entende a realidade, o que o Nagarjuna propõe com o seu caminho do meio, a filosofia do caminho do meio, a senda madhyamika, é uma visão, digamos assim, moderada da realidade, em que eu não nego o eu totalmente, eu não nego a existência das coisas, mas eu também não afirmo totalmente a existência das coisas. Então tem que tentar buscar essa nuance aí para a gente entender o vazio. Nem tanto para lá quanto nem tanto para cá. Porque Madhyama, Madhyamika, é caminho do meio. Mas devido ao apego a pequenos prazeres, a gente não alcança a grande felicidade. E a gente ainda surta quando começa a ler esses textos sobre o vazio, porque a nossa mente está tão embotada que até essas sutilezas nos escapam, realmente, né? Tem algumas coisas aqui no chat, deixa eu dar uma olhada antes da gente ir para os próximos slides. A Ismênia tinha comentado, né? A brancura do cisne representa a pureza, exatamente, a pureza e o imaculado, né? O estado puro, uma mente pura. Erinice comentou, a motivação da alimentação deve ser a nutrição, aquilo que o corpo precisa, né? E não
pelo mero prazer, né? É claro que o bem-estar ele é um bônus, né? É um bônus que a natureza nos deu para que a gente consiga comer, mas não se apegar a essa sensação agradável, né? Mas também não precisa comer uma comida amarga, não, gente. Não precisa. Como eu falei, moderação aqui. A Irenice comentou: a senda é como um mapa. O interessado é quem percorrerá o caminho ou não. Exatamente, né? É buscar seguir o mapa ou não, né? E a Silvana comentou: estamos longe ainda, pois só pensamos em felicidade individual. Aqui me parece que ele se refere a uma felicidade coletiva. O Bodhisattva oferece a felicidade dele a todos os seres. Exatamente, né? Porque enquanto ainda há esse apego ao eu e essas sensações, bodhicitta não vai surgir naquela mente. Então, a pessoa ela está focada apenas no seu próprio interesse, apenas no seu próprio interesse egoísta, né? A gente vai ver mais sobre isso nos próximos slides. A grande felicidade, Mahasukha, em sânscrito, o grande êxtase, a grande bem-aventurança, ela só pode ser alcançada por meio de bodhicitta, porque ela é bodhicitta. É a bodhicitta última. Diga, Erenice. Eu ia escrever, mas ia demorar demais. Eu quero, em função dessa última frase aqui, aliás, no slide anterior, sobre a felicidade. Então, eu quero ler aqui no guia de Shantideva. Hum, Ele diz: toda a felicidade que há neste mundo surge do desejo de que os outros sejam felizes. E todo o sofrimento que há neste mundo surge do desejo de que nós mesmos sejamos exato. felizes. Isso é muito profundo. E muito Isso está Mahayana. isso tá em cima do que Silvana também aí Sim, comentou. sim, exatamente. Então, enquanto ainda houver essa ideia desse eu, né, esse apego a esse senso de eu, e o eu como esse grande foco, o foco central de tudo, o interesse egoísta, a gente vai gerar apenas sofrimento para nós mesmos. Nagarjuna também diz em seu Mula Madhyamika Karika, né, o tratado fundamental, o tratado raiz da escola Madhyamika, né, ou melhor, o tratado raiz do caminho do meio. Se a libertação fosse algo existente, ela seria condicionada. Em nenhum lugar existe algo que não seja condicionado. Então, a libertação do samsara, o nirvana, né, e tem diferentes níveis de nirvana na literatura budista, desde essa libertação primeira do samsara até o estado último de um Buda, né, o Maha, o grande nirvana. Não é algo fenomênico, é algo que está além do mundo dos fenômenos, não é uma coisa, né, não é um céu, não é uma dimensão em que vai ter um senso egoísta ali, mas muito pelo contrário, é esse desvelar, é esse esvaziamento desses envoltórios, desses véus que nos prendem somente a uma visão da multiplicidade, uma visão distorcida da multiplicidade, né? Em que a gente ainda se sente apartado dessa multiplicidade, que a gente não percebe a interdependência de todas as coisas. E por isso a gente fica condicionado pelo poder da ignorância, né? Por esse senso por essa cisão de eu e outros, sujeito-objeto. Então, a libertação ela está além disso, né? A libertação ela está além dessa dualidade. Por isso que ela não é condicionada. E por isso que ela não é uma coisa, não é um céu, digamos assim, não é um fenômeno, porque justamente é algo que está fora desse jogo de avidya, algo que está fora desse molde, né? A gente pode pensar na palavra samskara, tendência, molde, condicionamento. Ela está fora desses fatores condicionantes que derivam de avidya, pensando lá nos elos da originação interdependente. Ela é justamente o desfazer desses nós. E é liberdade total, né? Livre de condicionamentos. E novamente, como a existência postula permanência e não existência é uma visão nihilista, o sábio não deve permanecer nem na existência nem na não permanência. Ele não deve pensar que as coisas existem de forma permanente, no sentido de terem uma essência individual,
permanente, inclusive, né, o que a gente chama de eu, mas eles também não devem cair no outro extremo niilista, de achar que não há nenhuma existência, mas entender que é a inter-relação que faz com que as coisas tenham uma aparente existência individual, né? Que elas tenham ao mesmo tempo uma existência individual relativa, na relação de umas das coisas com as outras, e uma existência última que é total interdependência. Então, entender essas duas verdades, né? E são duas verdades. Não é, uma não é mentira e nem a outra. São duas verdades coexistindo, duas verdades simultâneas. A aparente independência, separatividade, multiplicidade e a interdependência que faz com que essa aparente multiplicidade venha à existência, faz com que ela surja. Então, entender essas duas verdades é fundamental, né? E tentar entender de uma forma intuitiva, porque é uma literatura realmente complicada, mas se olha no espelho e pensa, eu existo e não existo, né? Eu existo de forma separada, mas também existo de forma interdependente. Ou eu não existo de forma separada e existo de forma interdependente. Tentar manter esse tipo de pensamento ao longo do dia é uma forma de se focar em Shunya, se focar no vazio. A Carol comentou aqui, aqui no chat, né? Lembra um pouco o Mandukya, né? O Mandukya Upanishad. O Atman transitando em quatro estados. Interessante. Interessante essa comparação, Carol. Diga, Irenice. Eu ia dizer que eu não existo e eu não existo. Exatamente, é uma boa também. Eu não existo e eu não existo. Essa também é uma citação na qual o Dharmadato é considerado nem existente nem não existente. Pensando isso que é chamado de Dharmadato, né? Dato, o elemento da realidade, a base da realidade, a realidade última, o elemento fundamental. Isso também, essa realidade última, ela está além do que a gente considera como existência e não existência, né? Ela está além porque não é algo fenomênico, não é uma coisa que pode ser devidamente interpretada, né? Ela é inefável e por isso ela é livre de atributos, né? Ela está além do que a linguagem pode alcançar. Qualquer atributo que a gente dá a ela é apenas uma coisificação dessa realidade. Não é essa realidade de fato, não é essa presença de fato. E essa presença, que é existência e não existência, também não é existência e também é não existência. Então aqui a gente deu uma breve, fez uma breve passagem pela filosofia madhyamika, né, que o Sakya Panditta toca aqui nessa filosofia madhyamika. E agora a gente vai para um outro texto, que é o Comentário à Renúncia aos Quatro Apegos, que é um texto, na verdade, atribuído ao Drakpa Gyaltsen, que é um outro personagem da escola Sakya. E aí o Sakya Panditta, ele faz um comentário, né? Então, tendo obtido um corpo com todas as liberdades e vantagens, encontrado os preciosos ensinamentos do Buda e genuinamente despertado à atitude correta, agora precisamos colocar o Dharma em prática sem nenhum erro. Para isso, devemos levar a sério e praticar a renúncia aos quatro apegos. Então, tendo obtido essa, essas condições favoráveis, né? Condições favoráveis para a prática do Dharma, que inclui um corpo humano, com as liberdades e vantagens, com tempo, com acesso, numa terra em que há acesso a esses ensinamentos, né, num país, numa cultura, etc., em que eles não são banidos, não são proibidos, e tendo despertado uma atitude correta, né, uma reta motivação. A motivação
bodhicitta, né, a bodhicitta intencional, uma motivação mahayana de beneficiar a todos os seres, agora é necessário colocar em prática. E como colocamos em prática? Primeiramente, por meio da renúncia a esses quatro apegos. Então, não estar apegado à vida presente. Não estar apegado aos três reinos do samsara. Não estar apegado ao seu próprio interesse egoísta. E não se apegar a uma noção de natureza inerente nas coisas e suas características. Aqui a gente volta para a questão do vazio, né? Então, ter uma visão reta da realidade também. E agora ele vai desenvolver essas questões, né? Ele vai comentar cada uma delas aqui. É inútil estar apegado a esta vida presente, pois ela é como uma bolha na água, e o tempo da nossa morte é incerto. Eu gosto muito. O Shantideva fala disso também, né? Ele inicia tá aí com o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, e tem um trecho que ele fala, tá exatamente dito dessa forma, né? Essa vida, ela é como uma bolha, que pode estourar a todo momento, né? Uma bolha de sabão, uma bolha na água, né? É a bolha no oceano, né? Ela está nesse fluxo. Aí se forma essa bolha, ela estoura e depois se forma uma outra bolha, seguindo esse fluxo do contínuo mental, que vai renascendo vida após vida. E o tempo da morte, ele é incerto, né? A gente não consegue prever o tempo da nossa morte. Ela pode vir a qualquer momento, porque a impermanência é uma das marcas do samsara. Então, esses três reinos do samsara, esses três reinos que ele está falando aqui, ele está falando de reinos até bem sutis, né? Ele está falando tanto desse reino do desejo, onde nós estamos, que é onde nós, animais, fantasmas famintos, seres infernais, deuses e semideuses, onde todos nós estamos, onde o princípio kama, o princípio do desejo, ele é muito forte e se expressa de formas diferentes nesses diferentes reinos, mas também está falando do reino da forma, um reino sutilíssimo, e também está falando do reino sem forma, um reino ainda mais sutil. Então vejam que nenhum desses reinos escapa disso que é chamado de samsara, desse ciclo de manifestação e destruição. Aqui está pensando no samsara no sentido cósmico, realmente, de manifestação cósmica, que é impermanente, que é finita, ou eterna, né? Não é eterna exatamente, é claro que do nosso ponto de vista humano é eterno, mas é sempre eterna, no sentido de que é semi-eterna, porque depois vem o recolhimento, né? Vem a destruição do cosmos, e aí ele renasce, um outro cosmos, uma nova roupagem. Os restos, as tendências daquele cosmos. Todo esse processo de renascimento, ou transmigração, ou reencarnação pelo qual a gente passa, tudo passa por esse processo. Desde uma planta até um universo. Então, a vida humana, ela é como essa bolha de sabão. E esses três reinos, eles são como uma fruta venenosa, porque essa fruta ela é deliciosa no início, mas no final ela é prejudicial. Ela nos ilude. Qualquer um que esteja apegado a essas frutas, a esses sabores, deve estar iludido. Aqui até dá para fazer uma ligação com a Gênese gnóstica, né? Se a gente pensar na Gênese gnóstica que o Éden é uma prisão e que eles estavam se alimentando de veneno ali. É claro que depois eles comem do fruto da sabedoria, né, que os liberta daquela prisão e há toda uma perseguição na versão gnóstica do Gênese, que também nos alude muito ao mito de Prometeu e tudo mais, mas de qualquer forma, então a gente se iludir com esse mundo manifesto, esse mundo fenomênico. Porque mesmo essas realidades mais sutis, elas ainda são fenomênicas. Elas ainda, pelo menos do reino da forma em diante, não sei se dá para falar isso do reino sem forma, mas do reino da forma em diante é material. São níveis de matéria muito mais sutil, mas é material. E talvez o próprio reino sem forma também, ainda seja algo ainda mais sutil, né? Mas que não escapa totalmente a, a ser um tipo de manifestação condicionada.
Porque esse é um ponto interessante, né, na filosofia, na cosmologia budista, e que a gente vê em outras cosmologias, na gnóstica, nas instâncias de Dzyan, a manifestação ela não é perfeita. E esse é o grande problema. E conforme ela vai chegando em níveis mais e mais densos, mais imperfeita ela vai ficando. Então, a gente tem que tentar buscar se libertar desse processo de condicionamento. E não se apegar, né? Não se apegar à existência condicionada, não se apegar a nenhum nível do samsara. Porque também textos budistas vão falar, né, em estados mentais, em práticas que podem te levar a renascer no reino da forma, por exemplo. Você renasce no reino da forma e não consegue mais voltar para esse aqui, né? Alguns caminhos, algumas sendas místicas, algumas sendas do Theravada, do Hinayana, de acordo com a crítica Mahayana, elas levam para isso, né? A tal da libertação individual. Você se fecha num campo de sono, que a mente para nesse mundo da forma, num estado de dhyana, num estado de samadhi, e ela se desliga, mas ela não se purificou totalmente. E ela não vai ter utilidade para auxiliar os outros seres porque ela está nesse sono. Então também não é desejável renascer nesses mundos. É desejável renascer como humano, até se tornar um Buda. Renascer no mundo do desejo. Como é o reino da forma? Essa é uma pergunta interessante, né? E é algo que a gente vai ter que estudar em algum momento aqui, que eu estou prometendo já há muito tempo, porque esses reinos eles têm vários sub-reinos dentro deles, né? Mas é um reino de formas sutilíssimas. É um reino em que se fala até que deidades muito elevadas habitam esse reino, né? Deidades, digamos assim, prototípicas, arquetípicas, estão nesse reino, né? Quase como é realmente é o início do que é forma, né? E no reino do desejo essas formas se tornam mais concretas, né? E mais sensoriais também. E é por isso que a gente começa a ter apego e desejo pelas coisas aqui no reino do desejo. O apego egoísta é como nutrir o filho de um inimigo. Pode trazer alegria no início. Então, o apego ao eu, né? Muito na tônica do que a Silvana tinha mencionado. Pode trazer alegria no início, mas o final só leva à ruína. Da mesma forma, o apego ao seu próprio bem-estar, apenas à sua própria felicidade, traz felicidade no curto prazo, mas eventualmente leva aos reinos inferiores. Porque uma pessoa que se volta somente para o benefício próprio, e em algum momento ela vai atropelar alguém. Porque ela não tá nem aí pros outros. Em algum momento ela vai pisar em alguém, em algum momento ela vai fazer alguma coisa, porque ela tá sob o domínio da ignorância, sob o domínio dos kleshas, sob o domínio das perturbações. Em algum momento ela não existe egoísta bonzinho. E a gente basta olhar pra nossa vida, né? As várias ações egoístas que a gente, pensamentos egoístas que a gente cultiva ao longo do nosso dia. E a gente percebe que, talvez eu não seja uma pessoa tão boa assim. Não há egoísmo egoísta bonzinho, porque, né, uma vez que a gente está buscando somente o bem-estar do nosso eu, a gente está competindo com os outros. E na competição pode chegar a um tempo, no momento em que, né, pode valer tudo. Então, por isso que é como nutrir um filho de um inimigo que depois se volta, né, se vinga contra contra você. A Irenice fez uma pergunta interessante, né? Se o mundo da forma é o mundo das ideias de Platão. Aí, eu desconfio que sim, mas isso não tá claro pra mim. Mas acho que faz sentido, pelo que eu já li. E o mundo da não forma é algo que ainda desse mundo noético, talvez, mas que ainda é manifestação, que ainda é um grau, né? Ainda é samsara. É o samsara no sentido de manifestação, mesmo que não seja esse samsara mais pesado em que a gente está aqui.
Mas o mundo da não forma não é o Nirvana, né? Isso é interessante. O Nirvana está além disso. É algo sutilíssimo e bastante misterioso, mas que a gente vai se aprofundar nisso em breve. Apegar-se à noção errônea de natureza inerente nas coisas e suas características é como perceber a água em uma miragem. Aquela coisa, aquela imagem de filme, né, de desenho animado. Você tá morrendo de sede no deserto e de repente você vê um oásis, né, vê água ali. Então é isso quando você atribui existência ou natureza inerente às coisas. Você atribui um Atman individual às coisas, um ser individual às coisas. Por um momento, parece água, mas não há nada ali para beber. Esta existência samsárica aparece para a mente iludida, mas quando é examinada por meio do discernimento, nada, absolutamente nada, é encontrado como tendo qualquer existência inerente. Porque tudo é impermanente, tudo está em transformação e tudo é interdependente no mundo fenomênico. Ele está falando do mundo fenomênico aqui, que abarca do reino da não forma até o reino do desejo. É isso que eu estou tentando bater nessa tecla. Isso que eu estou tentando bater nessa tecla. Um Dhyani Buda é vazio de existência inerente, porque ele é a manifestação. E tudo que é manifesto, que é fenomênico, que pode ser diferenciado como tendo características, determinadas características que diferenciam um do outro, significa que essas características elas surgem nessa comparação, nessa diferenciação, nessa inter-relação. Eu sei o que é belo porque eu sei o que é feio. Eu sei o que é bom porque eu sei o que é mal. Eu sei o que é verde porque eu sei o que é azul. Logo, o azul não surge a partir de si próprio, o verde não surge a partir de si próprio. O bem, como a gente conceitua no nosso mundo fenomênico, não surge a partir de si próprio. Esses pares, essas polaridades, elas existem na dependência umas das outras. Elas são parte dessa grande manifestação, dessa grande multiplicidade interdependente. Elas são Maya, elas são vazias de existência inerente. Então, essa existência ela parece paramente iludida, mas quando é examinada, então se percebe que tudo é vazio de existência inerente. O que eu quero dizer é que o Jnana Buda não é o Atman. Ele não é a natureza última, ele não é o Nirvana. A única coisa que não é vazia de existência inerente é o Nirvana. Se você não está no Nirvana, então você não alcançou a compreensão de algo que não seja vazio de existência inerente. O Nirvana, ou que outras literaturas vão dar outros nomes para isso, né? Para Brahman, Adi Buda, tem vários nomes que podem ser dados na literatura budista. Adi Buda, um sinônimo para essa realidade última, essa absolutividade. É a única coisa que não é vazia, é a única coisa que é cheia, de fato. E por ela ser cheia, ela não pode ser percebida. Não adianta rezar para ela. Não adianta você dizer que você ama o Atman. Não adianta que você dizer, ficar atribuindo coisas àquilo. Porque aquilo é aquilo. Aquilo é distinto de todas essas outras coisas. Aquilo é a única, não é uma coisa, mas aquilo é de fato a única presença real, que está em tudo e não está em lugar algum, porque ela não pode ser encerrada numa forma individual. Essa é a realidade última. Isso é o que a escola Jonan, dando um spoiler, é o que a escola Jonan vai chamar de o vazio de outro. A plenitude total do si mesmo, que é completamente vazia de todas as categorias, de todas as coisas. A não coisa. E que é o ser real. Se é que a gente pode chamar de ser. Então,
Essa existência samsárica, ela parece para mim, quando é examinada por meio do discernimento, nada, absolutamente nada é encontrado, como tendo qualquer existência inerente. Porque a única existência inerente, ela não pode ser encontrada neste mundo fenomênico. Ela está além do mundo fenomênico. Ela é a base, é a laia, é a base de tudo. Então, tendo chegado onde sua mente não habita no passado, no futuro ou no presente, nos três tempos condicionados, você deve reconhecer todos os fenômenos como naturalmente livres de qualquer essência conceitual. Os conceitos não são essências. Eles são identificação das coisas relativas no mundo. São um mecanismo para a gente navegar por esse mundo interdependente. Mas as palavras em si, elas não são capazes de alcançar a natureza última da realidade. E por isso que a gente se enrola ali, já até comentou, tem que abstrair, abstrair, né? Porque ah, a linguagem não dá conta, né? A linguagem ela é um produto de Maia também. Ela é um produto da multiplicidade, né? E aqui Maia eu estou usando nesse sentido de multiplicidade, não no sentido de ilusão, que é uma interpretação mais equivocada de Maia, né? Maia não é ilusão. Maia é multiplicidade, é manifestação. Então, se você agir dessa forma, abandonar o apego a esta vida, não haverá mais renascimento nos reinos inferiores. Então, né, se desapegando da visão de que nós temos apenas essa única vida e de que temos que agradar esse nosso eu nessa nossa vida. Esse já é um grande passo, né? Esse já é um primeiro passo, é aquela história, a renúncia, o desapego, como sendo um primeiro aspecto do caminho, da senda, né? E que a gente vai. E também ele não é de uma vez, mas vai se desapegando a coisas que nos prendem, a vícios que nós temos, que a gente sabe que nos atrapalham de alguma forma, que nos fazem mal, que fazem mal às outras pessoas. Vai aos poucos, né? É aquela história da moderação. Ao abandonar o apego aos três reinos do samsara, não haverá mais renascimento na existência samsárica. E como você abandonou o apego? Entendendo o vazio. E aí você se liberta do samsara. O Buda, ele é o senhor dos três mundos. O Buda é aquele que está além dos três mundos justamente por isso, né? Porque ele alcançou um nível, ele alcançou o nirvana último, que está além desses três mundos, né? Desses três reinos do samsara. Não forma, forma e desejo. Ao abandonar o apego ao seu próprio interesse egoísta, não haverá mais renascimentos, como um Shravaka ou Pratyeka Buda. Bem interessante isso aqui que ele fala. O que ele está dizendo é que se você cultiva bodhicitta, se você cultiva a compaixão, o altruísmo, não vai haver perigo de você mudar para o Hinayana, para o Theravada, e buscar somente a sua libertação individual. Você não vai mais renascer com essa propensão. É isso que está sendo dito. Você vai renascer guiado pela intenção altruísta. Você vai ser guiado pela motivação, reta motivação do Mahayana. Então, quando o budismo aparecer na sua vida de novo, você vai se ligar ao Mahayana. Você não vai ter dúvida de, sei não. Acho que eu prefiro esse outro caminho aqui da libertação individual, né? Dá muito trabalho ser bodhisattva. Então, ou cair nas ilusões, né, de achar que o Hinayana é o único budismo válido. O Mahayana não nega o Hinayana, né? Mas tem muitas pessoas no Hinayana que negam o Mahayana e que vem da falácia de que o Hinayana seriam os ensinamentos originais do Buda histórico, que é uma pura falácia, porque os próprios sutras Hinayana, eles aparecem já depois da morte de Siddhartha. O próprio Buda não escreveu nada, né? E aparece num contexto monástico, etc. E o Dharma é uma construção, né? Ele tem os seus momentos, momentos em que determinadas ênfases são dadas. Talvez fosse até planejado os chamados giros da roda, os períodos históricos do Dharma, em que, de repente, agora está na hora de ensinar tal coisa, agora está na hora de ensinar outra coisa, outra tônica.
Ou talvez, né, foi somente o fato de que alguns ensinamentos eram realmente tinham que ser mantidos mais oralmente e ou foram distorcidos. Enfim, são muitas questões complexas. Mas o fato é que a ideia é não cair, é não cair no Theravada. É não buscar apenas a libertação individual. E tem uma carta do Mahatma K que ele diz: quem busca a libertação individual não deixa de estar num caminho egoísta. É melhor esse tipo de egoísmo do que outros tipos de egoísmo, claro, mas ainda é algo focado somente no indivíduo, né? E não focado no bem-estar alheio. Finalmente, ao abandonar qualquer apego à noção de natureza inerente nas coisas e suas características, você alcançará rapidamente o Budado, o perfeito e completo despertar. Então, abandonar o apego à noção de uma existência inerente, um svabhava individual, né, uma essência individual, um atman individual, um eu essencial nas coisas, imutável, que surge a partir de si próprio e que teria características que eles são inerentes e, portanto, imutáveis também, a partir disso, abandonando isso, você acelera o seu caminho. Alcançará rapidamente, esse rapidamente é sempre muito relativo quando a gente vê nesses textos. Rapidamente no sentido de muitas e muitas vidas, né? Talvez até muitos kalpas. Mas o fato é de que você já está se direcionando, porque você está se direcionando para a reta visão da realidade, né? Para aí volta lá para o início do texto. A sabedoria é o que conduz à felicidade, é o que conduz à libertação. E é o que conduz, né? A sabedoria é a mãe dos Budas, é aquela que leva para o completo e perfeito despertar. Então, é isso por hoje.